Que a graça e a paz seja com você, meu irmão, minha irmã. Nós vamos hoje estudar o livro de Esther. Vamos continuar, com nossos estudos e iniciar aqui com os nossos objetivos, os nossos alvos da lição. O primeiro dele é conscientizar-se da atuação dos líderes de Israel no retorno do exílio. Quando fala aqui no plural de líderes, está falando aqui de Esdras, Neemias e também a Esther, que se tornou uma figura de liderança, para o povo. Segundo objetivo, crê que Deus o ajudará a agir de forma correta. Quando nós pedimos a orientação do Senhor, nós temos essa orientação, para fazer as coisas de maneira certa, Acabar com aquela história do jeitinho brasileiro. Nós precisamos realmente estar focados na palavra do Senhor, estarmos focados realmente naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o terceiro objetivo é orar antes de agir. A gente só tem o auxílio de Deus, a orientação de Deus, se a gente ora, se a gente pergunta a Deus. A gente precisa pedir a orientação de Deus para fazer o que é correto. Então, crente tem coisas para decidir, decida na oração, viu? Em nome de Jesus. Bem, Neemias e Esté são personagens que marcaram a história de Israel no período pós-exílio. Não apenas o nome de dois livros do Antigo Testamento. Faziam parte do povo de Deus no exílio, mas exerceram um papel importante na preservação e no retorno da nação para a terra natal. Foram pessoas com formação diferenciada que viveram em contextos distintos, porém a serviço de Deus. Lembremos que aqui o Neemias ele estava atuando na região de Jerusalém e Esté estava atuando onde era a sede do governo persa, como rainha ali do governo. Ela estava, assim, rainha, do império. Ela estava ali em um local diferente do de Neemias, mas cada um travou a sua batalha, como a gente viu na lição passada, uma batalha em duas frentes, uma frente em Israel e outra frente lá na Pérsia. Bem, o livro, de Esther foi escrito provavelmente por um colaborador. Ele ajudou na formação da escrita desse livro, um escriba. A data é de 478 a.C. A palavra-chave é soberania, a soberania de Deus, como é que a soberania de Deus prevalece em meio à história do povo. E aqui o versículo-chave, Esté 4,14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, né? E aqui com certeza foi o que Mordecai estava desafiando, sua prima, para que ela realmente fizesse a palavra do Senhor, cumprisse o requisito, a função para a qual Deus havia designado. Ela passou por perigo, sim, mas passou por perigo sendo cuidada por Deus, E ali conseguiu êxito tanto para ela quanto para todo o povo, E o livro de Esté está dividido da seguinte maneira: são quatro divisões básicas, A expulsão, no caso aqui, a primeira parte é de Vasti, começa com a história de Vasti. O segundo momento é uma eleição de Esté, a destruição de Ramã e a persuasão, de Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da versão bíblica, E aqui e depois a gente poderia até colocar aqui um complemento aqui, a finalização, dessa história, de todo essa trama que se constrói em cima do livro de Esther. Daqui a pouco a gente vai ver qual o propósito, de manter o livro de Esther no cânon bíblico. E a gente vai, nos próximos slides, ver esse detalhe. Bem, se fôssemos resumir o livro de Esther em uma sentença, seria: Deus permitiu a expulsão da rainha Vasti para que pudesse usar Esther, uma nova rainha, a fim de preservar os cativos judeus. E aqui nós continuamos, com aquela perspectiva que estávamos trabalhando no livro de Neemias, que era uma batalha em duas frentes. A primeira frente travada por Neemias lá em Israel e a segunda frente travada aqui por Esther. E o texto diz o seguinte: no mesmo período em que Esdras e Neemias atuaram em Israel, o povo judeu que permaneceu longe da sua terra também enfrentava uma batalha pela preservação e sobrevivência, esta protagonizada pela rainha Esther.
Apesar de viverem todos na mesma época, os três personagens, bem como seus respectivos livros, têm propósitos e ensinamentos diferentes, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver o ensinamento previsto, né, para o livro de Esther. Aqui a gente tem uma comparação, né, e qual era o alvo de cada um desses personagens, né, nesse período singular da história de Israel. O de Esdras era descrever a volta dos judeus à nação e como reconstruíram o templo do Senhor. Neemias, relatar como Neemias mostra o amor de Deus por Deus e por seu povo e como usa seu talento para uma bênção para o bem da nação. Esther mostra como Deus cuidou do povo mesmo durante a disciplina e o cativeiro. Então, esses livros, cada um tem o seu propósito, embora eles tenham sido praticamente do mesmo período, mas eles têm os seus propósitos distintos, né? Bem, a responsabilidade de Mordecai e de Esther. Tanto Esther quanto Mordecai alcançaram lugares privilegiados na corte do rei Assuero antes mesmo de a ameaça contra os judeus vir à tona. Foi preciso que, na hora certa, entendesse a responsabilidade deles para servir a Deus. Mordecai, aquele chama a atenção a Esther, fez: olha, você está aí com um propósito. Se foi para isso que Deus te colocou aí, use da sua influência para salvar o povo judeu. Claro que aqui tem uma ação totalmente nos propósitos de Deus para tal feito, né? Bem, o livro de Esté é o único em todo o Antigo Testamento que não menciona o nome de Deus, embora as características divinas estejam presentes em cada história do livro. Isso aqui, é claro, é uma questão de estilo. O redator do livro, né, fez opção por isso e manteve, né, a ausência do nome, mas não da essência e do propósito de Deus. Nós conseguimos enxergar essas ações, né, de Deus ao longo de toda essa narrativa, né? E esse termo que se dá, né, Deus obscondictus, que é obscuro, né, ou escondido, né? Mas ele está nas entrelinhas do texto que nós estamos estudando hoje, né? A festa de Purim. O que tem a ver o livro de Esté com a festa de Purim? O livro de Esté tem um propósito específico, bem definido, que é explicar a origem da festa de Purim. A festa se tornou muito importante no judaísmo medieval, a ponto de o livro de Esté ser equiparado à Torá em termos de ordenanças e rituais, nos quais se inclui as festas, tá certo? Então aqui o propósito desse livro é mostrar a origem, né, da festa de Purim e como ela deveria ser feita, porque foi um momento de grande resgate. Lembre lá no Egito, celebraram a Páscoa, assim que saíram do Egito, né, essa comemoração dessa libertação. E aqui, como era também uma questão de preservação da nação, porque toda a nação estava condenada por conta do decreto que foi emitido, aqui na sobrevivência, né, o povo também festejou. E havia aqui essa lembrança que o povo judeu deveria fazer em relação a esse livramento por meio da festa de Purim. Quem era o rei Assuero? Ele é identificado historicamente como o rei Xerxes I, é conhecido pelo envolvimento na Batalha dos Termópilas contra o rei Leônidas de Esparta. Diferentemente das representações modernas, Xerxes foi vencedor desta e de diversas outras batalhas, sendo o único rei persa que conseguiu saquear a Grécia, né? Então aqui, essa é a figura desse rei que promoveu, né, o casamento, né, da Esté, casou-se com Esté, e acabou aqui tendo um papel importante também dentro do, do povo, né, da história do povo de Israel. Lembre que volta e meia Deus está selecionando pessoas, veja que eles não são salvos, eles não são convertidos, é, eles não estão atuando de certa forma com observação à Torá, mas eles estão seguindo desígnios divinos. Deus está separando essas pessoas para fazer um benefício ao povo de Israel. E volta e meia a gente vai percebendo isso ao longo do, do percorrer histórico, né? Outra coisa que a gente diz que uma das palavras-chave, né, desse livro é a soberania de Deus, e a soberania de Deus é fundamental no livro de Esté, entretanto não aparece como fatalismo. Eu vou explicar por que ele não aparece como fatalismo, né?
ela se manifesta pela ação de pessoas escolhidas por Deus. E aqui vem a explicação do fatalismo, né, que não é fatalista. Mordecai exprime essa percepção ao dizer que, se Esther não agisse, o socorro viria de outro lugar, mas talvez Deus a tivesse feito rainha para ajudar o povo. Então perceba que eles sabiam que Deus iria fazer o socorro. Agora, a percepção fez, olha, talvez Deus tenha te colocado aí para você fazer esse socorro. Então é uma coisa até para a gente perceber nos dias de hoje, né? Onde foi que Deus nos colocou? Onde Deus está nos colocando para ser instrumentos, né, da sua ação divina, da sua graça? Se você está em determinado local, você é um agente do Senhor nesse local. Então trabalhe, faça por onde. Não fique esperando que venha outra pessoa para fazer no seu lugar. Faça você mesmo. Quem sabe não foi Deus que lhe colocou aí para fazer a sua obra. Em nome de Jesus. Bem, finalizando, né? Neemias e Esté foram servos de Deus, firmes no propósito de cumprir a missão que lhes foi designada pelo Senhor. Não viveram num tempo que tivesse facilidades ou vantagens concretas ao lado deles. Pelo contrário, venceram pela fé na soberania de Deus e pela perseverança na decisão de cumprir o plano divino. E como foi a conclusão também da semana passada, né, que a gente só fez dividir o estudo aqui por uma questão didática, né? Eles são exemplos a serem seguidos, né, serem imitados. Então, fique com esse estudo, medite, leia o livro de Esther, é um livro muito bonito, né? Uma história envolvente e que a gente percebe com certeza a presença do Senhor em todo em todo o enredo, né, desse relato bíblico. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.